Olá, amigos. Eu recentemente assisti pelas redes sociais a discussão de músicos ligados às religiões de origem afro, defendendo que os ritmos usados pelos cantores de religião afro são deles e que os evangélicos não deveriam usar em suas reuniões, porque são ritmos dedicados aos seus orixás. Bem, eu tenho que analisar isso à luz da história e à luz da Bíblia, porque tais declarações merecem uma análise bíblico-histórica, por ser um tema controverso. Afinal, a pergunta é: quem criou a música e pôs nela ritmos? Ora, achar que determinado ritmo pertence a algum segmento religioso é desconhecer a origem da música. E isso fazem esses cantores. Eles desconhecem a questão da música. Por parte dos evangélicos, alguns comentaristas usam o texto de Ezequiel 28:13, conforme está na versão corrigida, que fala a respeito do anjo caído. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. E diz: foram para ti preparados. Agora, a versão em inglês, ela diz um pouquinho assim: a obra dos teus timbres, sons, e flautas foram preparadas para ti no dia em que foste criado. E todas as demais versões falam que Deus teria criado o anjo de luz ao som da música e cores. Então não foi o diabo que criou. Quem criou ritmo e música foi Deus. Texto semelhante está em Isaías 14, 11 e 15, A gente só entende esses textos pela lei da dupla referência que F.F. Bruce fala em seu livro de teologia, como entender certas passagens que se referem a um rei, uma pessoa, mas na realidade por trás, no pano de fundo, se refere a Satanás. Chama-se a lei da dupla referência. Então qualquer pessoa que tenha um pouco de lucidez se pergunta se os ritmos pertencem ao anjo caído ou se teriam sido criados por Deus. Não apenas o timbre dos tambores, mas as pedras preciosas também, porque todas estão no mesmo texto. Não é o ritmo que determina se a música é de Deus ou não. Eu acho que é o ritmo do coração. O ritmo do coração tem 3 compassos: justiça, misericórdia e humildade. Mais adiante eu falo sobre isso. Por exemplo, na construção do tabernáculo foram usadas todos esses tipos de pedras, e também está lá na Cidade Santa, no livro de Apocalipse. Ora, se Lúcifer foi criado em meio a cores, pedras preciosas e ritmos, então essas coisas já existiam antes dele ser criado. Portanto, não são propriedades do capiroto, o Lúcifer, mas são propriedades de Deus. Qual é o ritmo de Deus? E que instrumentos devem ser usados para que expressemos a nossa gratidão a Ele? Será que é arritmado? Isto é, sem ritmo, como nos mantras orientais? Não. A resposta deve vir diretamente das Escrituras. Quando o anjo de luz foi criado, já havia pedras afogueadas e sons ritmados. Portanto, não pertence a ele. Ele acha que é dele, mas não é. Miriam usou tambores, ou adufes, para glorificar e exaltar a Deus. Eu imagino que ela não usou aquele sonzinho de tambor sem ritmo. Não, o tambor é para dar ritmo.
Diz a Bíblia que Miriam tomou um tamborim, ela era profetisa, e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e danças, quer dizer, pandeiros e tambores. Os mesmos tambores, agora veja bem, os mesmos tambores que foram usados para a celebração da passagem do Mar Vermelho, eu imagino, devem ter sido usados para a adoração do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, 19. E eu não duvido que Miriam estivesse batendo o seu tambor diante do bezerro de ouro. Não, isso aí a Bíblia não fala nada. Então a questão é, para quem estamos tocando os tambores? Para Deus ou para Satanás? Gente, o som dos tambores não é propriedade de religião nenhuma. A Igreja Pentecostal, as Assembleias de Deus, não aqui no sul do Brasil, mas eu frequentei muito quando era jovem no Rio de Janeiro, a gente só tinha o bumbo e uma tarola, e o culto começava, tal som aí, e o irmão dava, bum, nós abrimos este culto, era o som, e tá ali o bumbo dando ritmo. Agora, alguns argumentam que a música foi criada por um descendente de Caim. O texto fala de... só que esquece que não foi a música. O que o descendente de Caim criou foram instrumentos musicais. O texto de Gênesis fala de 3 descobertas dos filhos de Lameque. Jabal descobriu como fazer tendas do couro dos animais. Agora não precisava mais procurar uma caverna, ele podia ir para campo aberto e montava ali a sua tenda. Jubal, né, descobriu que pegando um bambu e fazendo furinhos, teria uma flauta, e que os tendões de animais bem esticados produziriam som. Daí vem a flauta e a harpa, o órgão moderno. Tubal-Caim descobriu que poderia fazer flechas, e facas, e espadas, trabalhando ferro e produzindo instrumentos para arar a terra. Então, se você aplica para Jabal de que ele é culpado da questão da música, que a música ela é profana porque vem lá desse descendente de Caim, então não pode usar faca, não pode usar arma, não pode usar ferro. Gente, vamos botar a cabeça no lugar. Tá? O comentarista Matthew Henry diz: aqui vemos o pai dos pastores, dos músicos e da indústria, mas não os pais da fidelidade. Aqui temos alguém que ensina a forjar o ferro e o bronze, mas não alguém que ensinasse o conhecimento de Deus. Aqui temos o exemplo dos que querem enriquecer e adquirir poder e como ficar alegre, mas sem temor algum a Deus. Pessoas que foram destituídas do conhecimento e da graça de Deus, diz Matthew Henry, podem ser capacitadas com excelentes descobertas que os tornam famosos e úteis em sua geração. Os dons naturais são dados também a pessoas comuns, porque Deus escolhe para ele as coisas loucas deste mundo. Então, o que fazer com os salmos que falam de tambores? Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio a donzelas com adufes, com pandeiros ou tambores. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Jeremias 31:14 diz: ainda te edificarei, e é Deus falando, e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Então, a gente tem que entender que o Espírito Santo usa das culturas locais para levar a mensagem do reino de Deus aos povos. As igrejas pentecostais na África, elas usam os mesmos ritmos que esses caras daqui das religiões afro usam nos seus cultos a orixás, elas usam lá no culto a Deus. E nem por isso invocam os orixás. É a expressão deles de adoração a Deus, não é? Felizmente, eu já falei isso aqui, eu repito, o Espírito Santo não deixou nenhum modelo de culto e nenhum tipo de instrumento para que se use nos cultos. Por que ele não deixou nada?
Por que Mateus 26 diz que Jesus cantou um hino antes de ir para o Monte das Oliveiras, mas não diz que hino é esse? E por que Paulo não deixou modelos de reuniões em suas epístolas? Não ficou nenhum modelo de culto a Deus, nem o uso de instrumentos musicais, para que em cada cultura o Espírito Santo pudesse aproveitar o que nela havia de bom para anunciar o reino de Deus. Qual o ritmo que agrada a Deus? Esse vídeo vai ficar aqui com uns 12 minutos. Esse é um tema que vem sendo estudado faz mais de 2000 anos. Mas parece que as pessoas não leem a história, nem as escrituras sagradas. David Temer, em seu livro O Poder Oculto da Música, aborda que os chineses procuravam saber séculos antes de Cristo qual o tom do céu. Veja bem, tom do céu. Por isso criaram locais como Praça da Paz Celestial, Portão da Praça Celestial, e acreditavam que seus instrumentos precisavam estar afinados com o céu. Na Grécia, Pitágoras estudou o efeito da música sobre a mente das pessoas e seu comportamento social. Yehud Menuhin, um judeu, explicava que o indivíduo é capaz de interiorizar a música e esta influenciaria no seu comportamento. David Temer relata que o imperador Shun da China passava em revista o seu reino, mas não examinando os livros de contabilidade, nem observando o modo de vida da população, mas examinando as notas musicais de seus instrumentos. Diz ele, mandava vir à sua presença os 8 tipos de instrumentos musicais conhecidos na China e pedia que os músicos o tocassem. Em seguida, ouvia as canções e as áreas local, cantada na corte, e verificava se a música estava em conformidade com os 5 tons. É por isso os chineses na antiguidade procuravam conhecer qual o som do céu. Platão e Aristóteles discutiram os efeitos da música em várias de suas obras principais. E tem uma declaração de Andrew Fletcher, escritor e orador no parlamento inglês, em 1704. Ele diz: conheci um homem muito sábio, o qual acreditava que se a alguém fosse dado compor todas as baladas, ele não se preocuparia em quem faria suas leis. Talvez ele se referisse à declaração de John Phillips de Sousa, o português americano que criou as principais músicas patrióticas dos Estados Unidos. Ele disse: deixe-me fazer as músicas que o povo canta e não me preocuparei com quem faz as suas leis. Porque ele sabia que a música de um povo é mais importante que a sua lei. Então deixemos-nos criar músicas que falem de Deus e de seu reino, e não nos preocupemos se a música é americana, sueca, brasileira ou africana. Qual é a música que Deus agrada? Aquela música que vem do coração, como eu falei para vocês. Miqueias 6:6-8 fala sobre este assunto. Então, esse assunto aqui é bastante prolongado. Mas pastor João fala sobre a música dos hebreus. Gente, como falar da música dos hebreus se não ficou registrado nada no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento? Aquela era a música da época. Não adianta ensinar uma igreja do interior uma música de Handel, Messias de Handel, ou de Bach, europeia ou americana. Mas se você ensinar uma música com ritmo caribenho, ou uma salsa colombiana, ou uma música sertaneja, uma música gauchesca, as pessoas cantarão com alegria. Quanto ao ritmo, é o coração que dita, conforme a batida do seu coração. E conforme o seu coração está afinado com Deus, assim o ritmo da música. Pense nisso e até um próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aí o seu curtir, e de comentar também, e de se inscrever no meu canal. É muito importante que você faça isso. Deus abençoe.